Kawara Show. Muitas boas-vindas a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário e, obviamente, eu só conheço o Zodíaco pelos Cavaleiros, então eu só sei que o meu signo é o de Shura. E junto comigo está o Seiji. Aqui o Seiji é o rap do Zodíaco, vem comigo pra você. Sem entender. É o rap do Zodíaco, cada signo um jeito de ser. Eu não lembrava dessa segunda parte, mas eu só lembrava, o rap, mas é isso. Obrigado por ter despertado uma memória na minha mente, Seiji. E junto conosco também está o Sogeking. E aí, galera, eu quero aproveitar o nosso tema e o frio que está fazendo aqui, pelo menos em São Paulo, para dizer que treinar na Sibéria é muito melhor do que treinar na Ilha da Rainha da Morte, que é um calor do capeta. Pô, muito demais, cara. Esse friozinho aqui, ó, maravilha, pô. Muito bem, gente, a gente tá aqui pra falar de Cavaleiros do Zodíaco, né? Claro que a gente não só vai falar, a gente vai tentar relembrar muitas das coisas de Cavaleiros, porque a gente é fã, a gente assistiu na infância, mas muitas das coisas ainda estão guardadas na memória, né? Então a gente vai relembrar um pouco desse anime clássico que muita gente assistiu, principalmente quem é da época dos anos 80, 90, né? Mas antes, só quero lembrar que, se você está ouvindo o Subara Show pela primeira vez, bom, nós somos um podcast sobre animes, mangás, games e mais a cultura pop oriental. Nós lançamos um episódio toda segunda-feira, um episódio temático, no Spotify, no YouTube, em nosso site e em outras plataformas, tá? Não deixe de se inscrever, né, no Spotify, se você ainda não se inscreveu. Dar 5 estrelas, porque isso é super importante pra gente. É super rápido, você não vai gastar nem 5 segundos e vai ajudar a gente a espalhar a mensagem do Mundo Otaku aí pelas redes, tá? E se você tá escutando pelo YouTube, não deixe de se inscrever e dar o like, porque isso vai ajudar muita gente. Comentar também, tá? Também não deixe de nos seguir nas nossas redes, @SubaraShow no Instagram, TikTok, YouTube. TikTok não, TikTok é outra conta, mas Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, porque a gente tem conteúdos exclusivos lá. E também não deixe de acessar o Discord do Subara Show, tá? O link tá no nosso site e também no post. A gente tá sempre discutindo sobre tudo lá, sobre os episódios que a gente lança, sobre o Mundo Otaku, enfim. Entra lá que você vai conhecer muita gente legal. Mas vamos falar sobre Cavaleiros do Zodíaco. Essa obra que nós começamos a assistir lá nos anos 90, né? Na afinada TV Manchete. Eu suponho que todo mundo aqui tenha começado a acompanhar Cavaleiros nessa época, né? E talvez tenha sido o primeiro anime de muita gente aqui, né? Com certeza. Sou manchetossauro também, como dizem, né? Vi na época. Eu tenho lembranças, poucas lembranças, né? Vou admitir, porque Cavaleiros começou na Manchete em 94, então eu era muito criança, eu tinha 4 anos. Acho que foi até 97 lá na Manchete. Tenho lembranças, mas não tenho lembranças tipo de sagas específicas, momentos específicos que eu via naquela época. Eu lembro de ter visto sim, mas aquela coisa um pouco mais ali, da mesma forma que eu lembro de Fly, por exemplo, que é mais ou menos da mesma época. Eu sei que eu vi, mas não tenho certeza do que eu vi. Então, por exemplo, dizer que eu vi o primeiro episódio, igual muita gente fala, pô, eu tava lá no 1º de setembro de 94, quando passou o primeiro episódio. Eu duvido muito que eu estava, mas vi sim. Cavaleiros, como a gente falou no 2 episódios atrás, se você gosta muito de anime aí hoje e tal, e é mais novo, você tem que agradecer um pouco pra Cavaleiros. Cavaleiros é talvez uma coisa que envelheceu mal, a história ali não tem aquele enredo foda, espetacular, igual coisas de hoje em dia, talvez o traço um pouco datado, especialmente do mangá, mas foi uma obra super importante, uma obra que popularizou os animes aqui no Brasil. E, pra mim, o motivo de eu estar nesse cast, que eu vou entrar aqui daqui a pouco, né, nesse tema. Só pra quem não sabe, né, Cavaleiros é sobre o quê? Sobre um mundo onde os deuses reencarnam a cada 200 anos, para travarem batalhas pela Terra, né? E no caso, a deusa Atena é a protetora da Terra e ela protege a Terra junto com os seus cavaleiros, né? Que tem 3 hierarquias dentro deles, os de ouro, prata e bronze. E o nosso protagonista, o Seiya, ele é um jovem órfão que ele vai para a Grécia treinar para se tornar um cavaleiro de bronze, muito mais pelo motivo pessoal, né? Ele quer reencontrar a irmã dele e aí ele, com essa promessa de que eles tornando cavaleiro vão ajudá-lo a reencontrar sua irmã, ele vai lá para se tornar um cavaleiro de bronze. E a partir do momento que ele se torna esse cavaleiro de bronze, começa a história, né? A volta dele, a ida atrás da irmã, e a partir disso um torneio está sendo organizado para um dos cavaleiros de bronze que foram enviados ao mesmo tempo se tornar um cavaleiro de ouro, e a história vai indo. E é isso, parece simples, mas tem umas coisas a mais ali, só que também não tem aquele roteiro foda de hoje em dia, igual eu falei, mas é uma obra muito legal, recomendo demais e marcou demais a minha vida. Cavaleiros, ele começou no mangá, né? O Masami Kurumada escreveu ele lá pra metade da década de 80. Então ele tem aquela ingenuidade de shonen da época, sabe?
questão de golpes, emoções, laços. Tem o mangá. E com o sucesso do mangá, tivemos o anime da Toei, e que explodiu bastante lá no Japão, portou bastante em vários países, até que chegou no Brasil, final da década de 90. Década de 1994. Meados, né? Meados da década, assim. Eu vi muito Cavaleiros na década de 90, foi o meu primeiro anime. Eu não vi o primeiro episódio quando ele transmitiu, mas também, como aquele primeiro bloco lá teve tantas reprises, cara, que não tem nenhum problema, né? A tristeza era você assistir o anime, aí você chega na Casa de Leão, é assim, vamos passar da Casa de Leão, vamos. É o clássico, é. Reprise umas 8 vezes desse negócio, cara. Então naquele momento que você era criança, você descobre o que é esse problema aqui de você ter esperança pra alguma coisa e não... Construir um caráter, né? Cavaleiro do Zodíaco te preparou pra vida adulta, de você não ficar com expectativa de que as coisas vão continuar da forma como você espera. Eu falo que eu sobrevivi à Casa de Leão, cara. É engraçado que eles são tão malditos que eles reprisaram o trauma, né? Porque tinha essa questão da Casa de Leão, porque não tinha, né, ainda comprado o pacote dos episódios seguintes, né, a manchete. E aí, quando voltou em 2004 pela Band, 2004 foi ano de Olimpíada, e a Band ia transmitir. Mas o que acontece? Eu também sou de Capricórnio, Shura, igual o Mário. Inclusive, a gente é da mesma data. E aí, o que acontece? Eu queria muito saber quem era o Cavaleiro de Capricórnio, né? Meu signo e tal, não sei o quê. E aí, ia passando, ele é um dos últimos a aparecer, né? Não só pela ordem das casas, mas também porque tem alguns que até aparecem antes, mas ele não é o caso. Ele só aparece na hora que tem um arco, né? Pra quem não sabe, Cavaleiros tem um arco no qual mostram as casas do Zodíaco, né? Que fica no Santuário de Atena. Cada casa representa um Cavaleiro de Ouro e cada Cavaleiro de Ouro representa um dos signos, né? Então são 12. Então Capricórnio é o 10º. E aí eu lá, não sei o que, Áries, Touro, Gêmeos, não sei o que, Sagitário, o próximo é o meu. Transmissão pausada por causa das Olimpíadas. Fiquei um mês esperando pra descobrir o Cavaleiro de Capricórnio. Eu não tinha internet naquela época, né? Igual hoje, né? Que você mete um Google e tá suave. Não, mas ninguém tinha internet naquela época. Não, exatamente. É só se era muito burguês safado. E aí, o que acontece? Quando voltou da Olimpíada, voltou a transmissão do Cavaleiro do Zodíaco, voltou o quê? Voltou do começo. Então, eu tive que esperar aqueles, 60 episódios até chegar em Capricórnio de novo, pra daí eu ver o Cavaleiro de Capricórnio, cara. Então, isso foi muito frustrante. Mas formador de caráter. Mas não é à toa que a gente sabe tanto de Cavaleiro do Zodíaco, porque a gente assistiu muitas vezes os episódios, sabe? É o que tinha. Olha, pra ter uma ideia, Cavaleiros do Zodíaco repisou tanto e passava em 3 horários diferentes, cara, no seu áudio. Passava de manhã, de tarde e de noite. Chaves essa merda, Mas a TV nos anos 90 era um foda-se turbo, sabe? Agora, é curioso que eu sei muito mais sobre as primeiras temporadas de Cavaleiros do Zodíaco do que as demais. A saga de Asgard, etc. Eu não vou lembrar muito. Mas eu lembro muito das primeiras temporadas, sabe? Lembro muito do começo, né? Então, eu lembro muito da Guerra Galáctica, né? Que nem faz sentido, né? Coloca a galera pra lutar pra uma armadura, mano. Não. Olha só. São crianças menores de idade se degladiando até quase a morte, transmitido ao vivo por milhões de espectadores numa arena, sabe? Ministério Público não existe nesse momento, sabe? Basicamente, a Guerra Galáctica é como se lá no seu trabalho, o seu chefe virasse e falasse assim: vocês 10 aí, vocês se matam, quem ganhar vai ser promovido. É muito estranho o começo do Cavaleiro do Zodíaco, porque é muito menos referência mística, né, e da mitologia, né, e é muito mais tentar adaptar isso ao mundo real, sabe? Porque, eles andam com as armaduras meio do mundo da rua, assim, tal. Mitsumasa aqui sou pai de todo mundo. Isso aí é uma das maiores correções do anime, né, porque no mangá é isso, né, mas no anime eles tiraram, graças a Deus. Não, no mangá é o seguinte, em 2 anos, que tinha o mais novo tinha 13 anos, o mais velho tem 15. Em um período de 2 anos, o Mitsumasa Kido, velhinho, engravidou 100 mulheres. Aí tem que fazer uma correção, 99 mulheres, porque o Shun e o Ikki têm a mesma mãe. Então, ele engravidou 99 mulheres em 2 anos, velhinho daquele jeito, sabe? Curiosamente, todas as crianças são órfãos de mãe, ou seja, morreu todas as mulheres. Não sei o que ele fez. E aí juntou todas as crianças pra treinar, espalhou no mundo pra cada um pegar uma armadura. Só que é bizarro, porque a constelação só tem 88 constelações, ou seja, só tem 88 armaduras. Na verdade, tem a questão de que muitos não voltam, né? Eles já falam isso logo quando eles estão enviando. A gente vai enviar 100, mas tem muitos que a gente sabe que nem vai voltar, e que dos 100 só voltam 10, né?
Quem é Mr. Catra perto do Mitsumasa Kido? Porque olha só, pela conta, se as crianças têm entre 13 e 15 anos, ele teve 2 anos pra o quê? Pra criar uma leva de crianças? No mundo inteiro. E tem um padrão, né? Porque assim, as crianças, elas nasceram com os cabelos parecidos, Depende, né? Varia. Por exemplo, o Shiryu tem aquele cabelo liso preto, né? O já o Yoga é loiro, né? Puxou a mãe. Mas o cabelo é igual do Seiya. Mas aí é porque o nosso querido Masami Kurumada não era o melhor cara em desenhar personagens diferentes. Não, eu sei, o Jabu de unicórnio tem cabelo igual, o Seiya, sai todo mundo igual o Seiya, cara. Não é nem no mesmo mangá, é mangá diferentes, cara. Já viu o Higini Kakeiro, por exemplo, outros... O Baito X também. Baito X é todo o Seiya, que é o protagonista. Só que é o Seiya lá, lutador de boxe, o Seiya num cavalo, num Pegasus de ferro. Eu sei, é que o meu eu de 4 anos, cara, não desenvolveu o cérebro suficiente pra diferenciar o Seiya do Jabu e do Oliver Tsubasa, sabe? Pra mim é tudo a mesma coisa. Por que o cara tá dando soco e agora tá jogando futebol? Eu não entendo. Não, mas eu entendo que é parecido. Mas as mulheres eu acho que são até mais parecidas, viu? Ainda, elas usam máscara, sabe? Eu não sei quem é quem, cara. Então, mas o cabelo muito parecido. Quem é daltônico tá fudido assistindo Cavaleiro do Zodíaco, preciso falar. O Shiryu é fácil de identificar, mas só o Shiryu também. Mas olha, eu não lembro muito dessa parada, porque beleza, Cavaleiro do Zodíaco tem o começo, o Seiya lutando lá na Grécia, você fala, pô, caramba, tá na Grécia, né? Sim. Porra, do nada corta, Japão, tem carro, etc, tá com uma armadura, então ele já muda pro mundo medieval, mundo atual, né? É muito confuso o começo de Cavaleiro do Zodíaco, sabe? Eu sinto que o anime se transforma muito com o decorrer, né? Porque, beleza, eles têm a armadura, depois ele vai direcionando ali, já vamos fazer uma luta já, sabe? Coloca todo mundo pra lutar. Não sei, parece que não tem muito objetivo, né? Então, é que todo esse começo, ele é um grande arco que vai começando sem você saber que é um grande arco, né? A Guerra Galáctica, o objetivo dela é realizar o último desejo do finado Cavaleiro de Sagitário. Logo no começo você vai saber ali que o Cavaleiro de Sagitário morreu pra salvar a reencarnação da deusa Atena. E aí ele entregou o bebê da deusa Atena pro Mitsumasa Kido, e ele vai lá e faz isso, mete o Catra, pra poder ter cavaleiros pra Atena quando ela crescer. E junto do bebê da deusa Atena, o Cavaleiro Sagitário entrega a sua própria armadura. E ele fala, vão aparecer os guerreiros valorosos, que não sei o que, pra proteger ela. Ou seja, sai germinando aí, meu irmão. Aí aquela coisa do cara, né, pô, ele falou, vai aparecer guerreiros valorosos. O Mitsumasa virou e falou, pô, por que eu não fazer esses guerreiros valorosos, né? E aí ele vai lá e, né, mete a paternidade de todo mundo. Só que, o que acontece? Ele fala que pro guerreiro que se destacar, né, entre esses jovens que vão aparecer, para ele entregar a armadura de Sagitário. Enquanto eles estão treinando, né, acho que duram 5, 6 anos o treinamento deles, o Mitsumasa Kido falece. E a Saori Kido, que é a criança que nesse começo da história ela ainda não sabe que ela é a Atena, ela vai lá e quer terminar de realizar o último desejo do avô. Então ela quer que eles se enfrentem, os sobreviventes, porque aí a forma que ela entende é o quê? Se eles se enfrentarem, o vencedor é quem se destacou, e a partir disso eu vou entregar a armadura de Sagitário pra ele. É basicamente isso o começo da história, né? Sim, não vamos pedir sentido pro pobre do Masami Kurumada, porque assim, ele é bom pra criar o universo todo, sabe? Pô, o universo dele é rico, que dá pra expandir muito mais coisas, né? Então assim, a cada constelação representa uma armadura, a armadura tem diversos níveis, sabe? Ouro, prata, bronze, os de ouro representam o horóscopo também, né? Dos signos. Ele é muito bom pra criar essa questão de mitologia e tudo mais. Agora, pra ele contar uma história, ele sofre. Pra desenhar, ele já sofre, coitado. Aí ele, pra contar uma linha coerente na história, fica mais difícil, coitado. Sim, ele coloca elementos muito legais. Aqui, por exemplo, um detalhe que eu acho legal é que as armaduras, de acordo com a classe, elas têm características diferentes, né? A armadura de ouro, ela vai cobrir mais o corpo. Ela é uma armadura, além dela ser mais forte, ela também protege melhor o seu usuário. A armadura de prata, ela protege um pouco menos, porque é uma armadura que ela não tá no nível da de ouro, e porque também se subentende que o guerreiro que usa ela é um guerreiro forte o suficiente para conseguir evitar tantos golpes, né? E já a de bronze, que é um guerreiro um pouco mais fraco, às vezes ela vai proteger menos o corpo, mas ela vai ter alguma característica especial que as de prata e as de ouro geralmente não tem.
Então por isso que, por exemplo, a do Shun tem a corrente, a do Shiryu tem o escudo, do Ikki ela é a da Fênix, então ela pode voltar das cinzas, né? Se refazer. Então cada uma tem uma característica especial justamente por ser de bronze, por protegerem menos, então elas dão ali um power-up pra quem tá usando. Tem uma habilidade passiva, mas qual que é a do Seiya? Só pra saber. Tem asas, né? Ele tem asas que não aparecem mais, mas assim, depois ela volta. Mas a questão assim, a parte legal então do que o Masami Kurumada fez foi que desmontar a armadura e fazer como que ela, tendo a forma ela como a figura que representa a constelação, por exemplo, um Pégaso, ele consegue formar um Pégaso, e também a forma como cada pedacinho é desmontado e fica dentro do corpo do cavaleiro. É legal muito pra parte de brinquedos. Eu não sei se ele pensou intencionalmente pra brinquedos, mas a indústria de brinquedos viu isso e absorveu. Puta, isso aqui é perfeito, né? E a Toei corrigiu também isso, porque se você ver logo no começo do mangá, são pouquíssimas peças, assim, que protegem o corpo do cavaleiro. Então a Toei tá com um monte de peças, né? Pra fazer uma proteção completa do cavaleiro. E aí que fica meio estranho que a gente vê o cavaleiro de bronze, ele tem muito mais peças do que um outro cavaleiro. Mas ele é um de bronze, então ele não deveria ter tantas peças, assim, né? Pra proteger o corpo dele inteiro. Mas aí isso foi uma coisa que a Toei fez no começo, aí a segunda versão da armadura é o que tem no mangá. Não tem um capacete. Por exemplo, é uma tiara, tem menos peças, é legal. Aí vai fazer mais sentido na linha do mangá. Sim. E aí tem que deixar o elogio pra Toei, porque muito do sucesso de Cavaleiros passa pelo redesign das armaduras, sabe? Elas ficam muito mais bonitas no anime. No mangá elas são ok ali, são meio quadradonas. Algumas são bonitas também no mangá. Não vou também falar que tudo que o Kurumada faz é feio, não. Mas no anime elas ficam muito mais bonitas, assim. Muito mais bonitas. Até as V1 com capacete são mais legais. A primeira versão não tinha proteção pros pés, cara. Pra ter uma ideia. Só pra ver como ele tava começando. Mas eu não sei, viu? Por exemplo, a armadura do Andrômeda eu acho muito melhor a segunda. Sim, tem coisas na primeira que são um pouco absurdas, né? Alguns capacetes são meio grandes e não parecem funcionais. É isso, Mas a tiara também não é funcional de coisa nenhuma, né? Então, assim, pô, uma tiara vai proteger um golpe na cabeça? Onde? Então, tem um ponto. Fora que o Seiya cai de cabeça toda hora no chão. Então, e aí? Cadê os equipamentos de proteção? Não tem, né? Tudo bem, é que assim, o dress code de Cavaleiros do Zodíaco pode não ser funcional, mas é bonito. Eu acho que mesmo a tiara, ela não sendo funcional, é elegante, sabe? E no final, moda é isso também, né? Não é sobre se sentir confortável, é sobre ter estilo. Exatamente. Você vê lá que os de ouro tem uns elmos, né? Fodões, e a maioria deles nem usa. É verdade, todo mundo tirando aquela porra. Cavaleiro de Gêmeos é o que o menos ajuda, cara. Aquele elmo de desgraçado. Mas é o elmo mais foda. O elmo de Gêmeos é o elmo mais foda. Cara, eu lembro a primeira vez que eu vi a parada, que é os dois rostos, né, dos dois gêmeos, tipo, como se fosse o bem e o mal ali. Cara, eu acho sensacional. Uma coisa foda do Kurumada é que ele sabe criar character design, cara. Pelo menos na questão de concepção artística, né? Todos os Cavaleiros de Ouro têm um design muito maneiro. E como eu falei, as peças, cara, do Cavaleiro pra formar o que representa a constelação é legal. Ele pensou em todos os pedacinhos. Sim. É curioso que a gente vai assistindo Cavaleiro do Zodíaco, né? A gente, beleza, acompanha lá a Guerra Galáctica. A Guerra Galáctica não terminou, porque, obviamente, o Ikki chegou lá com a máscara. Ninguém sabia que era o Ikki. Tava com uma máscara no olho. Ninguém sabia que era ele, né? Não, ele tinha uma viseira. Tem uma desculpa pela questão, tipo, dos anos que passaram, né? E ele volta com uma aura maligna, não sei o que. Fortão, ele era uma criança, volta parrudão. Mas, realmente, pô, tinha que saber que era o Ikki, né? Não, mas calma. Ele tinha 15 anos. Então, mas aí a gente tem que fingir que isso não é canônico, porque a parada da idade em Cavaleiros não dá, cara. Não dá. Não, esquece. Você tem 13 anos. A idade que eles saem faz sentido, mas assim, se o cara tivesse virado e fala assim, pô, eles treinaram 10, 12 anos, faria mais sentido, né? Porque eles vêm com uns corpos de marmanjão de 30 anos, brucutu, bodybuilder, e o maluco tem 15 anos, aí é complicado. O Yoga tem 14 anos, já sabe dirigir um carro, cara. Se falar que nos anos 90, cara, você tem 13 anos, você tem idade pra comprar cigarro na padaria, sabe? Exatamente, é isso aí. Eu lembro alguns trechos, né, óbvio, tem esse arco de eles irem enfrentando o Ikki, né? E que foda, né? Tipo chefe de videogame, né? Quando você enfrenta, ele é super forte. Quando ele se junta no seu time, aí fudeu, né? Ele perde todos os poderes, né? Mas é o clichê, né? O cara que é o inimigo vira seu aliado. Dragon Ball ensinou, né? Pô, eu acho que o Ikki, ele é um... Aí, vamos lá, falando dos méritos do Kurumada, eu acho que ele sabe usar muito bem o Ikki. Porque o Ikki, ele sempre é considerado mais forte que os outros de bronze, por mais que
que o Seiya seja o protagonista. Então ele faz o Ikki ser aquele lobo solitário, que não anda junto com a galera e aparece só no momento que ele precisa aparecer pra resolver um BO. Pra não ficar aquela coisa de toda hora ele ser o cara e tal. E ficar muito fácil. É que assim, se ele aparecer desde o começo, ele acaba com o negócio rápido, né? Então não tem graça. Não, exatamente. Mas aí isso faz, eu acho que ele ter momentos muito, muito foda, sabe? Todo mundo fica esperando as aparições do Ikki, não sei o que e tal. Porque quando ele aparece, agora a coisa ficou séria. E nem sempre ele tem tanta facilidade. Porque geralmente ele vai pegar um inimigo muito forte também pra equilibrar, né? Geralmente é quando o Shun chama ele. O Shun tá apanhando, aí ele usa o golpe dele mais forte que existe, que é chamar o irmão mais velho. O mais velho cai na porrada do inimigo, derrota. Mas aí eu tenho que defender aqui a honra do Shun, porque esse estigma que ele ganhou é por causa dos filmes, cara. No anime, na obra original, não são tantas vezes que ele faz isso. Agora, quando você assiste os 4 filmes antigos lá, né? Cavaleiros tem 6 filmes, né? São 4 ali da época. Depois tem o Prólogo do Céu, que saiu no meio dos anos 2000, que seria uma continuação ali da história. E o mais recente, né? O Lenda do Santuário, que é o em CG. Nos 4 antigos, em todos, o Shun pede ajuda pro Ikki e ele não derrota o adversário. Quem derrota é o Ikki. É verdade. Aí é complicado, sabe, de defender. Mas o Shun, ele é um dos que tem mais recursos. Ele é o Cavaleiro de Bronze dos protagonistas que tem mais golpes diferentes, né? Eu acho um foda, cara. E se você for pensar na Casa das 12, no Saga das 12 Casas, os Cavaleiros de Bronze, exceto o Ikki, todos passam por pelo menos um cavaleiro. O Ikki é o único que só enfrenta um. Depende, não. Vamos chegar só pra pessoa entender, a pessoa que tá ouvindo. O que acontece? Pô, passou do arco do Ikki, não sei o que, eles enfrentam de prata. Os de prata não vale nem mencionar, a maioria deles é bem ridículo. O primeiro é ridículo, né? O cara não toma dano, nunca tomou dano na vida, nunca apanhou. É Misty de lagarto. Ficar jogando bolinha de gude no carpete casa e tipo, beleza, nunca levou uma bronca, né? Exatamente. É porque, né, o Misty de lagarto, ele entrava na piscina do condomínio pela escadinha, né? Então aí... É isso, é isso que falta pegar um metrô, tá ligado? Exatamente, pô. Essa foi uma lição de moral, né? É curioso que esse arco, pra mim, é um arco de Deus Ex Machina, do Kurumada, assim. É tipo, mano, eles precisam ganhar mais poder, assim, elevar o sétimo sentido, sexto sentido, a porra toda. Eu lembro que ele usa cometa de Pegasus, e é a única vez que ele usa. Não, é a primeira vez, ele usa outras vezes depois. Ele usa nunca, depois. Nas 12 casas nunca usou. Nas 12 casas ele não precisou usar, não sei. Das 12 não, contra Cavaleiro de Prata usou. Mas ele derrota ele com o turbilhão de Pegasus, né? Que é aquele que ele segura por trás lá e ele pula e solta o cara de cabeça no chão. Tipo o cometa de Pegasus, né? É que o cometa são os 100 golpes do meteoro juntos num golpe só. E o turbilhão, ele aparece atrás do oponente, segura, e ele sobe, né, aos céus e depois cai de cabeça soltando o cara. Aí o dano é pelo impacto. Ali, cara, eu não sei, eu acho que é um arco bom de evolução pra preparar pras 12 casas, porque eles são levados ao limite contra o Ikki, porque o Ikki é muito mais forte, e tem a questão dos Cavaleiros Negros, que não são tão fortes, mas assim... Os Cavaleiros Negros eu tinha esquecido, cara, se juro pra você. Cavaleiros Negros é simplesmente uma cópia de cada um lá, o do Seiya, do Shun, o Ikki... Cara, que preguiça do Kurumada de fazer inimigo, né, mano? Não, ali foi bem preguiçoso mesmo. Achou 4 cavaleiros iguais, sabe? São meus Cavaleiros Negros. E mais um monte de Ikki igual, também. Os Ikki eram os Minions, né? Não, depois disso ainda teve alguns cavaleiros fillers que foram aparecendo no meio. Aí é o Dócrates e outros aí da vida. E tem os Cavaleiros de Aço ainda, né? Cavaleiro de Aço, mas filler também. Mas assim, o arco de prata realmente é um arco de evolução. Eu nunca vi como um Deus Ex Machina. Eu acho que tem ali uma evoluçãozinha de cada personagem. E alguns dramas, pô. Assim, eu descartei aqui os Cavaleiros de Prata de uma vez, então vou fazer aqui uma ressalva. Um dos melhores momentos de Cavaleiro Zodíaco que me fez chorar quando eu era criança é o Shiryu lutando contra o Argol de Perseu e ele tendo que se cegar pra derrotar o maluco. Cara, aquilo... Sim, eu vendo, eu criança, mano, como assim? Ele tá se cegando, velho, porque ele fica de olhos fechados e o Algol de Perseu tem um escudo da Medusa. E se você olha pro escudo, você vira pedra. E naquele momento da batalha, o Shun e o Seiya já viraram pedra. E aí ele vira e fala, ele fecha os olhos, não dá certo, ele tem o braço dele transformado em pedra. Aí ele coloca uma venda, não dá certo da mesma forma. Ele vira e fala, eu não tenho o que fazer, é isso. E ele se cega pra derrotar o adversário. Cara, eu acho muito foda. Eu gostava quando aquela história do cara do corvo lá, da prata, né? Que a Saori e o Seiya se jogam no abismo pra tentar Jamiel. O Jamiel. E aí depois ainda aparece todo mundo lá pra salvar eles, né? Tem um momento da China com ciúme da Athena, lembra? Nossa, a China é mó tsundere, na verdade, né? Assim, eu te odeio, Seiya, você viu o meu rosto, vou te matar, e no fim ela tá apaixonada por ele. Muito bom.
O grande arco de Cavaleiro Zodíaco, assim, o momento sublime da obra são as 12 casas, não tem como. Ela é maior, mais trabalhada, assim, as batalhas são muito boas. Quer dizer, várias batalhas são muito boas, algumas não, mas a grande maioria, sim, é muito boa, é legal. E a gente vai apresentando os Cavaleiros de Ouro, né, que viu quase nenhum, viu, tipo, o Leão antes e o Sagitário. O Máscara da Morte já tinha aparecido antes também. E o Máscara da Morte apareceu antes disso, é verdade. O Leão vai lutar contra o Shaka lá, né? Na casa de Gêmeo. Também, mas ele vai lutar contra o Seiya também. Na verdade, assim, arrisca. Antes deles irem pra primeira casa, 8 deles já tinham aparecido. É que nem todos apareceram com armadura. Tipo, o Mu, por exemplo. O Mu já tinha aparecido, o Mu de Ares, mas ele só apareceu lá em Jamiel, porque ele é o cara que conserta armaduras e tudo mais. O Mestre Ancião já aparecia faz tempo. O próprio Doku também, né? O Mestre Ancião, exatamente. Mas 4 são inéditos no arco, que você não sabe ainda quem são, mas os outros, alguns você já viu com armadura, ou dando um golpe ou outro, outros você não viu fazendo nada, e aí você vai lá. Eu acho que o autor, aí nessa parte, que nem a gente falou, ele não é o melhor roteirista do mundo, mas ele soube criar um hype pra você ver toda aquela, desde o começo ali, Guerra Galáctica, Ikki, aí Cavaleiro de Prata, todo aquele caminho que eles trilharam, e sabendo que o Santuário quer acabar com eles e com a Athena, porque eles falam que é uma Athena de mentira. E pra você chegar nesse momento, você fala, eles têm que enfrentar a nata ali dos guerreiros de Athena, os caras de ouro, que o pouco que a gente viu, a gente sabe que eles são muito fortes, e são 12, e a gente só tem 4 cavaleiros, né, naquele momento, que o Ikki não tá junto. 4 de bronze pra enfrentar 12 de ouro. Você fala, mano, não tem como passar disso aí, velho. Sabe, aquele 300 lá, não vai dar, cara, não vai dar. E o arco é sensacional, assim, é muito bom, tem ótimas lutas. É o que a gente lembra mais, né? Não só porque a gente reassistiu muitas vezes, a gente precisava ficar reassistindo pra passar, né? E eu concordo que é um suprassumo das obras de anime shonen, sabe? Porque é Davi contra Golias o tempo todo. E quando eu falo o tempo todo, cada casa é um desespero, sabe? Exceto a Mu de Ares, porque eles só passam, e a casa de Libra também. Mas a maioria das lutas é um desespero total, né? Você vê, beleza. Mu de Ares lá, ele tá de acordo com a Athena, né? Confia nela, etc. É só passar. Chega na casa de Touro, né? E começa a primeira luta contra o Aldebaran, né? E apesar de eu achar muito uso de estereótipo, né? Já que ele é um touro, eu vou cortar o chifre, né? As pessoas cortarem meu chifre e vão passar, né? Apesar de eu achar um pouquinho estereótipo, eu ainda acho legal, sabe? Esse Aldebaran, brasileiro, ataque grande chifre, sabe? Dá moral pra ele. Não, eu acho que da estética de todos os Cavaleiros de Ouro, eu acho o Aldebaran mais legal. O Aldebaran, ele é subestimado. Não tem sentido. É que o pessoal fala muito sobre, tipo, trio mais fraco e trio mais forte, né, dos de ouro. E o Aldebaran sempre é colocado no trio mais fraco, né? Junto com Máscara da Morte e o Afrodite. É que assim, o Kurumada, ele não gosta do pessoal de touro, não gosta do pessoal de câncer, nem do pessoal de peixes. Você vê a obra dele, aí a gente viu o Lost Canvas, com todos os 3 aí eram fotões fantásticos. Aí ele continuou com o Next Dimension e os 3 cavaleiros merdas. Putz, eu ainda não li o Next Dimension, né? Então não. Não, mas os 3 são muito ruins, muito fraquinhos. Então, assim. Cara, os 3 do Lost Canvas são espetaculares, sabe? O Albáfica de Peixes, o Asgar, né? De Touro. E o Manigold. Puta, o Manigold é espetacular, né? Por isso que a gente respeita Lost Canvas, né? Não, eu respeito Lost Canvas. I believe in Lost Canvas Supremacy. O Aldebaran é legal porque tem a desculpa boa ali, né? Ele é amigo do Mu, então ele confia na intuição do Mu, de que a Athena é a Athena verdadeira, e ele meio que serve como um teste de verdade, pra ver se eles estão prontos pra o que vai vir depois. E aí ele mesmo impõe esse desafio. Se vocês quebrarem o meu chifre, vocês passam. Porque não é tão simples quebrar o chifre dele, né? E aí tem esse desafio ali na casa de Touro. E depois começa a brilhar o Shun, né? Mas é legal, né? Que, beleza, eles passam e aí a casa de Gêmeos manda todo mundo pra um lugar, né? Quem se ferra na casa de Gêmeos é o Shun e o Yoga, né? O Shun que tem o desafio, o Yoga foi parar lá na casa de Libra, deu um pulo ali. Aí depois a casa de Câncer, que a gente pegou o Máscara da Morte, o Shiryu foi lá, derrotou o cara, foi lá no Vale dos Mortos, né? E ele fala pra você, Seiya, vai e eu fico, né? Sim, tem muito isso, né? É o maior meme de Cavaleiros, né? Vai na frente, Seiya, eu te alcanço depois. Todo arco tem isso. Fora as balelas também, né? Assim, o mesmo golpe não funciona 2 vezes contra o mesmo cavaleiro. Se 2 cavaleiros de ouro se lutarem, eles vão lutar por 1000 dias e essas coisas, né? Então, mas me corrijam se eu estiver errado. Todas as lutas depois da casa de Gêmeos, né? Escorpião, Leão e tal, são eles começando a despertar
o sétimo sentido, não é? O Mu explica pra eles, né, no começo, que ele fala assim, ó, os Cavaleiros de Ouro são, tipo, outro nível, e eles são outro nível por causa do sétimo sentido. E o sétimo sentido é o quê? A essência do cosmo do Cavaleiros. O cosmo é como se fosse, pra quem vê outros animes aí, Ki, Nen, não sei o que, é isso. É o poder que eles usam, desperta dentro deles, pra eles poderem, tipo, aplicar os golpes. E aí ele fala, os Cavaleiros de Ouro são fortes porque eles têm o sétimo sentido despertado. Se vocês não conseguirem fazer o mesmo, vocês não vão conseguir enfrentar eles. O Seiya começa a despertar contra o Aldebaran pra ele conseguir quebrar o chifre. Nessa luta os outros não conseguem porque eles têm que se juntar os três pra congelar as mãos do Aldebaran, né? Então não houve ali um momento assim. Já na Casa de Gêmeos, o Shun desperta, então começa a despertar porque ele consegue fazer a corrente nebulosa dele, atravessar a outra dimensão do Saga e acertar ele lá na sala do Grande Mestre. Então ele também desperta ali. E aí o terceiro a despertar é o Shiryu, né? Que ele desperta lá no buraco do Yomotsu, né? Que é o lugar que leva pro mundo dos mortos, que é onde o golpe do Máscara da Morte manda. E aí por ele fazer por ele despertar, ele consegue derrotar o Máscara da Morte lá. E aí vai indo, um de cada vez, né? E aí é nessa ordem, né? Enfrenta o Máscara da Morte, beleza. Shiryu recupera a visão ainda nesse processo, né? Que nem eu falo, meio Deus Ex Machina, né? Mas... importante, né? Ele voltar com a visão, né? A gente gosta do Shiryu, né? Não que ele ligue muito, né? Porque depois ele perde de novo, mas tudo bem. Acontece. Você vai numa casa de leão, também desperta o sétimo sentido, vê o Cassius morrendo, aí despertou, ficou furioso e tudo, etc. Casa de Virgem que é a melhor batalha. Não, aí eu concordo, melhor batalha. Melhor batalha, todo mundo sofrendo com... Bom, o cara é apelão pra caramba, o Shaka também, né? Pelo amor de Deus, né? O cavaleiro mais próximo de Deus, que isso, cara? Você não precisa nem lutar, você fala, não, eu sou o mais próximo de Deus. Porra? Pô, não, o foda é assim, o cara é tão pica que antes de chegar nele, o Ayoria, né, de leão, vira e fala, ó, mano, vocês vão enfrentar ele é o mais próximo de Deus, não deixa esse maluco nem abrir o olho. Se ele abrir o olho, fudeu, corre negada. É mó estranho, ele é o mais próximo de Deus, só que a apresentação dele é de Buda, ele é um cara que nasceu na Índia, loiro de olhos azuis, não entendo, né, essa questão. Shaka é um homem globalizado. E divino, pelo visto, viu? Ele é vegano, cara, essa é a parada, por isso que ele é tão poderoso, sabe? Ele veio do Scott Pilgrim, né? Então. Cara, o Shaka, assim, primeiro, também tem uma discussão de qual é o Cavaleiro de Ouro mais forte, né, igual eu falei, pra mim é o Shaka, muita gente acha que é o Saga ou o Doku, pra mim é o Shaka. O Shaka, ele é muito foda. Eu tive o prazer de, 10 anos atrás, né, a gente tá fazendo esse cast por causa dos 30 anos, e Cavaleiros fez 20 anos lá em 2014, e passaram alguns episódios especiais nas salas do PlayArt, né, que é quem distribuía os DVDs aqui. E aí eu fui ver os do Shaka, quando teve vi no cinema de novo os episódios. E foi muito foda. Cara, a luta é espetacular. Tipo, o Shaka deita todo mundo muito rápido. E aí, sobra quem? O homem, o Ikki, né? O Ikki vai lá fazer a boa. E é uma luta muito foda, porque o Shaka leva o Ikki ao limite. Os golpes dele são muito legais, são muito criativos, eu acho. Ciclo das 6 existências lá, que ele manda o cara pra um dos mundos, né? E, logo quando o Ikki chega, ele já joga ali uma pena da Fênix na mão do Shaka, né? Aí quando o Shaka vê que saiu só um sanguinho, o Shaka já cria, tipo, uma puta ilusão de um mar de sangue, deixa o Ikki desesperado. O Shaka é absurdo. A parada do Shaka é o genjutsu dele, né? Ele manda ilusão pra quem estiver vendo, né? E a solução pra ganhar dele, eu acho muito foda. Não sei se vocês concordam aí, mas eu acho muito foda. Eu gosto. Ele precisa despertar o sétimo sentido pra ficar mais forte que o Shaka. Então o que ele faz? Ele aceita propositalmente perder todos os sentidos para ele concentrar o cosmo, para despertar o sétimo sentido e ficar mais forte que o do Shaka. Pra, num período de tempo bem curto, ele lançar os dois em outra dimensão. Exatamente. E a ideia dele é por causa justamente do golpe especial do Shaka, né? Que o Shaka fica de olho fechado para justamente concentrar um pouco do cosmo. E aí o Ikki faz a mesma coisa usando todos os sentidos. É muito foda. Não, o Ikki é foda, e a gente sabe disso, né? Claro que, como a gente entende que ele é a Fênix, ele vai renascer. Então a gente assume que é um sacrifício temporário, né? É que o Ikki, ele é muito roubado, sabe? A armadura dele ressuscita, pode se desentregar na volta, ele consegue pular dimensões, ele consegue... Os caras, todo mundo sofrendo pra subir as escadas, ele tá ali, chegou de uma vez na sexta casa. Ele deu a volta, né? Pra deu a volta, tem ataque de ilusões e ataque forte também. Porra, é muito roubado esse cavaleiro. Sim. Como é que ele é de bronze, né? E a armadura de virgem, montada ali, né, depois que o Shaka é derrotado, ela é muito bonita, mano. Que é a virgem ali, tipo, ajoelhada, rezando, é muito foda. Mas eu gosto, óbvio, né? Depois tem depois tem
da casa de Libra, eu gosto muito do Cavaleiro de Libra no geral. Mas eu acho maneira a casa de Libra lá. Se não me engano, o Shiryu, ele já vê ali o Yoga congelado, né? O Yoga tá congelado por quê? Porque na batalha, na casa de Câncer, ele foi arremessado até a casa de Libra, lá tava o Cavaleiro de Aquário. Cavaleiro de Gêmeos, foi arremessado até a casa de Libra, e aí o Cavaleiro de Aquário tava ali e congelou o Yoga, né? Na verdade, o Cavaleiro de Aquário foi pra lá porque ele viu que o Yoga ia ser mandado pra lá e ele é, né, no anime, mestre do Yoga, né? No mangá ele é o mestre direto. Não faz sentido. O mestre do meu mestre é meu mestre. Mestre do meu mestre, né? Toda hora. Que inventaram esse Cavaleiro Filler, Cavaleiro de Cristal, cara? Então, é porque criaram pra um filler um mestre pro Yoga, porque provavelmente não tinha saído ainda no mangá que o Cavaleiro de Aquário seria o mestre do Yoga. E aí eles tiveram que manter essa cagada no anime inteiro. O Camus vai lá por quê? Porque ele quer parar o Yoga, porque ele fala, pô, você não tem como... Na verdade ele quer ver se o Yoga tá preparado pra enfrentar os Cavaleiros de Ouro. E aí ele vê que o Yoga não está, e aí ele congela o Yoga num esquife de gelo, né? Um cubo de gelo, pra o Yoga morrer ali e não ter que sofrer na mão de outro Cavaleiro de Ouro. Exato. Mas é legal, né? O Shiryu salva ele ele escolhe uma das armas, né? De Libra, né? Ele escolhe eu não sei qual que é o nome daquela arma, espada. Né? Não é uma espada, ele é tipo É a espada de... É uma espada? É a espada. A parte legal da armadura de Libra é que ela é dividida em 6 pares de espada, 6 pares de armas. Aí, assim, tem o escudo, a tonfa, no chaco triplo. Tem uma barra dupla, né? E a espada. Então ele pegou a espada. Porque a espada não é uma lâmina convencional que a gente vê de espada. É uma coisa que você segura e pronto, tem o formato de uma espada. É algo místico, né? E eles falam espada. Salva lá, o Shun fica, depois usa o poder do corpo, né? Pra desaquecer. Assim, eu não vi o mangá. Isso é igual no mangá também? O Shun também aquece o Yoga? A única diferença é que no anime o Shun deita em cima do Yoga. Aí por isso que o pessoal faz esses memes, o pessoal que é meio babaca, né? Não sei o quê. Essa questão No mangá ele só fica sentado com o Yoga no colo dele, sabe? Dá na mesma, né? E eu sempre entendi com muita inocência, sabe? Essa parte, assim, etc. A galera tira sarro, mas eu sempre entendi com bastante inocência. Olha que a gente falou, o Kurumada ele é muito bom com simbolismos. Então, tipo, a parada lá da armadura de ouro de Libra ter 12 armas, porque cada uma é pra combater um Cavaleiro de Ouro, porque ele é a balança que rege os Cavaleiros de Ouro, então é muito legal. E o coisa do Shun ajudar o Yoga é a mesma coisa em relação à armadura dele, né? Ele é Andrômeda, ele é o sacrifício, então ele prefere muito mais ele dar a própria vida pra ajudar um companheiro do que lutar, e ali naquele momento ele tá fazendo exatamente isso, faz todo sentido. Aí a próxima casa é Escorpião, o Yoga consegue recuperar e luta contra o Miro de Escorpião. E apanha igual cachorro. Só aquelas agulhas também, né? Em cima dele. Como é que ele ganha essa batalha? Ele não ganha. Não é que ele não ganha, é que assim, o Yoga concentrou o ataque dele, lançou, né? Então, na armadura, e o Miro percebeu que ele só não foi derrotado porque a armadura de ouro, ela protegeu ele o suficiente pra ele não morrer. E, então, assim, mas numa batalha de Cosmo, naquele instante, ele perdeu. Tipo, o Yoga ia morrer, porque ele toma as 15 agulhas escarlate, né? Que são 15, a última é Antares, que são a cada uma das estrelas lá da constelação. Antares. Quando o Miro solta Antares, que é a última, o Yoga consegue acertar os 15 pontos da constelação na armadura dele, de uma vez só. Só que ainda assim, o Miro fica protegido e o Yoga vai morrer. Aí o Miro fala, não, acho que você tem que se resolver lá com o seu mestre, não vou deixar você morrer aqui não, você mostrou que você é digno. E vai lá, ele cura o Yoga pro Yoga continuar. Nem lembrava, nossa senhora. Mas faz sentido, ele perdeu de uma forma digna, né? É meio que isso. Uhum. Depois, o que vem? Depois tem Sagitário, né? Que o anime fez um filler desgraçado também, né? Só ali um teste ali, um agora ou nunca. Indiana Jones, né? Escapa de umas armadilhas aqui. Eles chegam ali, aí aparece a armadura do Sagitário, lança uma flecha na parede e aparece uma mensagem do Aioros. Ponto, é isso aí. É isso aí que acontece na casa de Sagitário. Aos jovens que aqui chegaram, confio Atena aos seus cuidados. Isso aí no anime ele fez toda uma jornada pra chegar até essa parede aí, que é uma ilusão, sei lá o que era. Uma coisa que a gente não falou ainda, que é bem importante, é que tudo isso aí tem que ser feito em 12 horas, né? Porque quando eles chegam lá, Atena caiu ferida por uma flecha do mal, né? E aí eles têm lá um relógio de fogo que vai contando 1 hora pra cada casa do Zodíaco, e eles têm 12 horas pra subir as 12 casas, encontrar o mestre santuário pra que ele possa tirar a flecha do peito da Atena. Eu acho tudo isso muito curioso, tá? Alguém construiu aquele pilar somente pra ter essa flecha? Acho que é só um relógio. E aí, porque eles falam que eles acendem lá na hora e tal, mas assim, é só um relógio. Tá. Convenientemente alguém disparou às 12 horas, né? Exatamente às 12 horas. Meio-dia, tá? Meia-noite, fudeu. É isso. Por aí. Entendi.
entendi. E aí chega na casa do melhor signo, né, Capricórnio. Capricórnio é legal, porque eu acho que é uma das lutas mais violentas, assim, pela questão, o Shura perde um braço lá. Tem toda a questão do Shura ser o cavaleiro de Capricórnio e o Capricórnio ter a estátua de Atena entregando a Excalibur pra ele, né, dentro da casa, porque ele era o cavaleiro mais leal a Atena. Isso, mais leal. E ele justamente tem esse conflito durante a batalha, por ele descobrir que ele foi exatamente o contrário, ele traiu a Atena sem saber. Porque quando o Aiorus, que era o cavaleiro de Sagitário, salvou a bebê Atena da morte pelo mestre do santuário, né, que tentou matar ela, o mestre do santuário falou, não, tem um traidor, tentou matar a Atena, não sei o quê. E aí o cavaleiro de Capricórnio é quem foi atrás do cavaleiro de Sagitário. E aí ele foi quem deu os golpes que acabaram fazendo o Sagitário morrer e ele quase matou a Atena. Então tem todo esse negócio dele descobrir a verdade sobre ele e sobre ele saber que ele é indigno do poder de Excalibur que ele tem no braço, porque ele se voltou contra a Atena. Então é uma luta muito boa, assim. Eu acho o Shura muito da hora, cara. Sabe, ele, tudo bem, o poderzinho da braço é muito da hora, sabe? A luta contra o Shiryu é muito maneira. Nesse começo, principalmente nessa parte da obra, no mangá, etc., é quando os Cavaleiros de Bronze começam a se sacrificar, né? É meio triste essa parte, porque, pelo menos quando eu tava assistindo o anime, né, tem toda uma cerimônia, sabe? Do Shiryu vai usar a constelação, eu não nem lembro qual que é o nome, é Dragão Ascendente, né? Alguma coisa assim, né? Que é o último dragão, né? É o último dragão. Sai voando, né, com o Shura, né? E no anime eu lembro claramente que eles colocam a imagem do Shiryu no céu, assim, morreu. Vira uma estrela. Vira uma estrela. E tem todo o discurso do Doku lá, né? Não, o Shiryu se sacrificar pela justiça é bonito, mas é muito triste, que não sei o quê. Pô, é muito foda, realmente. Eu acho foda a parte dos Cavaleiros de Bronze deles, e todos os Cavaleiros, tamo lá pra lutar pela causa, sabe? E nesse momento que ele vai lá e se sacrifica, né? É triste, etc. Eu não tô falando que precisava ser permanente, sabe? Me parece que o Kurumada já tava meio que querendo encerrar a obra, né? De algum jeito, né? Então... Não sei se encerrar a obra, mas assim, é mostrar mais parte dramática, né? Assim, pô, não é fácil essa missão, né? Alguém vai ter que morrer. Nunca foi, né? Mas aí começou a morrer todo mundo. Que logo em seguida tem também, talvez, a segunda melhor luta, dá pra discutir, que aí em seguida é Yogi Camus e o negócio é foda também. Também acho foda, Ou eu adoro. Assim, eu sou de Aquário, né? Então é o meu cavaleiro favorito. Suspeito. Pô, eu tô feliz que o teu camo de Aquários, cara, foi existir. E assim, é uma batalha legal também, né? A questão do mestre e o seu aprendiz. Aquela lição que o mestre deu na casa de Escorpião, né? O aprendiz aprendeu mesmo. E assim, ele sacrificou mesmo. Agora é só a batalha mesmo, não vai pensar na família, na mãe, que já morreu faz tempo. E a questão do zero absoluto, que ele vai mostrando, né? O cosmo mais levado pra um cavaleiro de frio é chegar no zero absoluto, o ataque mais poderoso. Então, bom, é um bom episódio. Pena que só durou um episódio, foi curto. Não, mas é uma cena super emblemática do Yoga imitando o golpe dele, né? Eu acho muito incrível, mano. A execução. Cara, você falou o Yoga imitando o golpe e eu arrepiei aqui, cara. O bagulho é muito foda. Ele levantando a mão e o Camus, pô, você tá louco? Você só viu esse golpe uma vez, você tá achando que você é quem, né? É literalmente o discípulo superando o mestre, né? Então, puta, é muito maneiro. E aí o Yoga também vai de base, né? No princípio, né? Os dois caem congelados, né? Todo mundo perde a armadura, todo mundo vai morrendo. É assim mesmo. O Andrômeda também, né? Chega na casa de peixes também vai de base, né? Cavaleiro mais maldito que existe, Afrodite de peixes. Eu odeio esse cara. Por quê? Porque o valor dele, a moral dele. Ele fala assim, o cavaleiro mais forte é que manda. O cavaleiro mais forte é a questão absoluta. Se o cavaleiro mais forte é cruel, é porque a justiça dele tá correta. Ele obedece à justiça do mais forte. Então, eu acho importante isso que o Sage falou, porque que nem, a gente tá falando aqui, os cavaleiros são todos de Atena, né? Por que eles lutam entre si? Porque o mestre santuário tá enganando eles, falando que Atena não é Atena. Eles consideram que os Cavaleiros de Bronze estão defendendo uma impostora. Todos eles estão sendo enganados, com exceção de dois. O Máscara da Morte e o Afrodite. São os dois que sabem a verdade e ainda assim apoiam o mestre santuário, né? Isso, o Afrodite diz assim, o mestre é forte, então eu acredito no mestre. Mas o mestre tá fazendo coisas malvadas. Não importa, ele é forte. A justiça do mais forte é o que vale. Então eu não gosto desse cara. Não, faz sentido. Mas eu não lembro muito dessa luta. Eu lembro que o Shun, ele faz uma defesa circular lá, né, que é impenetrável, e aí a outra parte, né, da corrente, ela vai fazendo uns golpes, assim, né? Ela tem vontade própria, alguma coisa assim, né? É que, assim, o Afrodite, ele tem 3 ataques. Primeiro, ele usa rosas vermelhas, que ataca o inimigo. Aí, o Shun usa a corrente pra se defender. Aí, ele usa as rosas negras, que destrói tudo. Destrói todas as armaduras. Destrói a armadura. E ele fica sem defesa.
Aí ele usa a corrente nebulosa, que é a corrente de ar, que ele usa, né, pra atacar. E o Afrodite, ele tem a rosa branca. A rosa branca é uma rosa que, lançada, ela vai direto no peito e no coração, e ela vai absorvendo o sangue do coração até ela ficar vermelha. Quando ela fica completamente vermelha, ela drenou totalmente o coração. Exatamente. Pô, e a luta tem também um algo a mais, porque o Afrodite é quem matou o mestre do Shun, né? Albion, né? Albion, o mestre do Shun, que era o Cavaleiro de Prata. Daí tem toda uma cena do Shun saindo da Ilha de Andrômeda e o Albion querendo ver se o Shun é forte mesmo, sem armadura. Tem muito esse dilema do Shun depender muito da corrente ou do irmão. E aí o Shun fala, ó, agora que eu tô saindo daqui, eu sei que eu não gosto de lutar, mas eu vou te mostrar meu verdadeiro poder. E aí ele solta um corrente nebulosa no mestre dele que destrói tipo uma puta de uma montanha enorme. E aí o Albion fala, pô, você tá pronto. E aí ele vai embora. E depois, pelo Albion ter treinado o Shun, o Afrodite foi lá e matou ele. Né, porque o Shun é um dos rebeldes. Então tem toda essa questão do Shun vingar a morte do mestre dele e dele provar o valor. Porque é a primeira vez que ele luta sem as correntes, porque as correntes são destruídas, e ele usa o golpe mais forte dele só nesse momento, porque ele realmente foi levado ao limite, que faz todo sentido, porque ele nunca queria lutar. Então ele não usava as melhores técnicas, porque ele não queria sair matando todo mundo. Mas quando ele se viu sem opção e pra vingar o próprio mestre, ele vai lá e usa o Corrente Nebulosa, que é uma cena muito foda, que ele solta o golpe, a rosa branca vai no coração dele e tal, é muito bom. E é a mesma coisa, né? O peixe cai e o Shun também, né? É, tudo bem. Perdeu a armadura, tá morrendo ali. E o relógio na cara de peixe dura 2 horas, aquele negócio ali. Não é possível. Porque depois ainda tem que o grande mestre ali pra tentar derrotar ele, pegar o escudo de Atena pra salvar, e o pessoal subir e tudo mais. E, pô, aquele negócio não dura 1 hora nem ferrando. É, mas tem casa também que, tipo, eles passam super rápido e falam que passou 1 hora, então... É, mas aí beleza. Aí só sobra o Seiya pra enfrentar o mestre, né? Detalhe, Seiya é um lixo. Repara que a gente falou aqui das 12 casas. Seiya derrotou alguém? Ninguém. Derrotou o Aldebaran, né? Cortou o chifre. O Leão também. Não pode... Então, mas ele derrota, mas ele não mata ninguém. Se fosse pra matar... Porque assim, o Aldebaran, se não fosse a questão do chifre, ele não ia derrotar o Aldebaran, se tivesse derrotar na porrada mesmo. E o Aioria, ele só derrota porque o Cassius resolve morrer ali pra salvar ele. Senão, pensem nisso. Como o Seiya, ele é carregado as 12 casas inteiras. Alguém precisa ser, né? Ele é protagonista, sabe? Ele já caga muita regra, cara, durante o anime todo. É isso, mas aí salva Atena e tal, e é isso. Esse arco o final é bem whatever, né? Tipo, Saga se arrepende, não sei o que e tal, mas morre, mas... A construção, as batalhas e tal, os dramas ali é muito bom. Mas não é meio... O Seiya vai lá, toma um cacete, não é? E de repente os amigos dele começam a voltar, né? Porque aí começa uma procissão rumo a Casa Santuário, porque de alguma forma eles salvaram a Atena, não é? Mas aí são os valores de um Battle Shonen, sabe? Pra galera, o pessoal ressuscita, vamos lutar junto, poder da amizade pra derrotar o inimigo final. Se pegar ali a risca, o que acontece? O Seiya consegue... O Ikki levou o Shaka pra uma outra dimensão, e aí o Shaka, por telecinese, se comunica com o Mu, pedindo ajuda do Mu pra trazer eles dois de volta. Porque o Shaka entende agora o propósito da batalha e quer ajudar o Ikki. E aí o Ikki volta e o Ikki vai direto lá pra sala do santuário, pra sala do mestre, pra ajudar o Seiya. Aí o Ikki também toma um cacete do Saga, porque o Saga é muito apelão. Enquanto o Ikki tá tomando cacete, o Seiya lá, sem nenhum sentido, consegue... Sem nenhum sentido não da história, sem os sentidos, porque o Saga já tirou. Mas você pode considerar os dois também. Ele chega até a estátua de Atena, porque aí ele descobre que o quê? Ele tem que usar a estátua de Atena, o escudo que a Atena segura, e apontar pra Atena de verdade lá embaixo, pra que o escudo remova a flecha, né? E aí ele consegue fazer isso, a flecha removida, a Atena sobe, recrutando os Cavaleiros de Ouro e salvando os de bronze que estavam na beira da morte. E aí chega lá todo mundo pra poder derrotar o Saga finalmente. Mas coisas que também não faz sentido pra mim, assim, se o Cavaleiro perde todos os sentidos, por exemplo, ele perde o tato, ele não se move. Por quê? Se ele perde o paladar, ele não fala. Por quê? Assim, não faz sentido esse negócio. Eu acho que é igual você ir no dentista e ficar com a língua dormente, né? Você até pode falar, só que ninguém te tem. Sei lá. E o tato? Se perder o tato, você tá imóvel, você não pode se mover. Se já ficou com o pé dormente, é foda andar, mano. Perde sensibilidade. Bom, é um desenho, pô. Vamos só fingir que tá tudo bem. Eu já falei, Kurumada com pedir sentido não existe. Pô, tem um meme muito bom com isso, que é o Shaka tirando os sentidos do Ikki. Aí o Shaka, vou tirar os seus 5 sentidos. Primeiro a audição, depois a visão. Aí o Ikki, o quê? Eu vou tirar a visão.
isso é o ápice de Cavaleiros, né? Eu acho que a pessoa que quer começar a ver Cavaleiros, sei lá, você tem que entender que você não vai ver, tipo, uma obra com uma história perfeita, mas que é uma obra muito divertida. Então, se você tiver isso na cabeça, saber que é uma coisa com batalhas mais lentas, tem muito diálogo e tal, né? Tem muita conversa ali no meio das batalhas. Cara, assiste as 12 casas. Se você gostar, possivelmente você vai gostar do resto também. Eu adoro Cavaleiros. Assim, tem essas galhofas aqui, cara, mas assim, é da época, né? É porque é um anime inocente também, criado na década de 90 e tudo mais. Tinha um monte de coisas que não faziam sentido nenhum pé da cabeça. E tem um ritmo lento de um tipo de anime de 90, da década de 90. Mas é legal, cara. Eu adorava na minha infância esse negócio e eu continuo gostando. Eu também. Eu falo que é o meu maior guilty pleasure. Eu tenho tudo que saiu em home video e em mangá de Cavaleiros no Brasil. Eu tenho. Sou muito, muito fã de Cavaleiros, apesar dos apesares, né? Eu falo assim, é ruim, mas eu gosto. Então, e assim, a obra original ela é ok. Cara, por exemplo, o episódio G é muito pior, cara. O episódio G é muito ruim. Agora, o Lost Canvas é muito bom, que é uma obra paralela, né, que conta a história da... Porque assim, todo o rolê da Athena voltar, que até esse momento não é mostrado exatamente, é por quê? Por causa do Hades. Porque o Hades é o grande vilão. Então, o último arco... Tipo, você tem o arco do Poseidon, que é um arco ali de passagens. No anime você tem o arco de Asgard, que é um arco filler, e um dos melhores fillers já feitos. É ótimo, cara. Cara, o arco de Asgard é muito bom. Cara, Alberich é um desgraçado. Quero deixar isso registrado aqui. Eu odeio ele também. Pô, Alberich é um maldito. Mas, assim, o arco é muito bom, tem lutas muito boas. Aí depois vem Poseidon, que é um arco ali de passagem, porque tecnicamente Poseidon não é um rival que ela enfrenta toda hora. Ela renasce sempre pra o quê? Pra impedir que o Hades domine a Terra. E então você tem o arco de Hades, que a animação saiu bem depois do anime original, porque o mangá tava saindo na época, então foi paralisado o anime. E, cara, é um arco muito bom mesmo, sabe? Assim, Pô, tem ali o desfecho de todo mundo, momentos muito emocionantes. E o Hades é ótimo também. Pô, os 3 juízes do inferno são muito fodas. É um arco que dá um desespero, né, Seiji? Tipo, de você achar que eles podem realmente perder. Tipo, tem momentos ali que você fala, mano, vai fazer o que aqui, né? Eu comecei a comprar mangá da Conrad só pra ler o Hades, cara. Pô, porque eu tava desesperado pra querer conhecer essa saga. Eu só via falar, mas não sabia nada, né, então. Exatamente. E quem só viu Cavaleiros na TV perdeu, sabe? Porque, o arco de Hades tem o melhor Cavaleiro de Prata, o Orfeu. É fantástico esse daqui. É o da que fica tocando cordinha lá, da harpa? Isso, da harpa. É uma lira, né? É uma lira, né, que eles falam, mas é a mesma coisa. De prata ele é melhor. A história dele é muito boa. Não sei se você chegou a ver Hades, ô Mário. Não, eu vi, mas é que eu tenho preconceito com ele, só isso. Eu acho meio bosta só ele ficar tocando as cordinhas. Pô, mas, cara, você não gosta de bardo? Cara, como assim, pô? Os bardos têm, não, os bardos têm o seu valor. Bardo é engraçado, né? Pô, mas é que ele é melancólico, né? Ele tem a tristeza lá dele. A mina dele virou uma pedra. Ele foi lá no... Pô, a história dele é triste, né? Ele vai pro inferno pra tentar trazer a mina de volta. Qual cavaleiro não tem, mano? Todo mundo é fudido lá, cara. Não tem um psicólogo na Grécia pra resolver o problema dessa galera, mano. Esse é o ponto. True. E aí o Lost Canvas é o quê? É essa batalha que a cada 200 anos a Athena trava com Hades, só que a batalha anterior. Porque na saga de Hades você descobre que o Doku e o Shion, que era o antigo mestre santuário, lutaram nessa batalha. E aí tem esse mangá e o anime, né, que infelizmente não é completo, contando essa batalha anterior, que é muito foda e que ele, como a gente falou anteriormente, salva os personagens de ouro que não eram tão bons no original. Lost Canvas é o suprassumo da obra de Cavaleiros, que assim, que nem eu falei, Kurumada ele é bom pra contar mitologia, mas assim, não precisa dele pra contar uma história. A gente precisa de outro autor que saiba contar uma história e construir uma história excelente no Lost Canvas. Pô, e aí você tem que dar o mérito pra Shiori Teshirogi, que é a autora, porque, mano, o que eu falei, episódio G, que também é outro autor, e Santia Shu, que também é uma outra mina que faz, cara, não chegou nem perto do Lost Canvas. O Lost Canvas é realmente a obra-prima. Eu falei, o Kurumada voltou com o Next Dimension é ruim. Não dá. Ele regrede tudo que foi feito no Lost Canvas. Não dá pra comparar um com o outro. O Lost Canvas com o Next Dimension, por exemplo. Não dá. Se você viu o Lost Canvas, você olha o Next Dimension e fala assim, porra, que merda é essa daqui, cara. Não, assim, só para não dizer que o Lost Canvas é perfeito, tem alguns golds que deram uma piorada. Tipo, o de Aquário não é tão bom, nem o de Sagitário, assim, é meio meia boca. Eu boio o Aquário como um fodão, cara, mas assim, ele não é muito explorado por causa da personalidade dele. Você pode até falar melhor, que você é de Aquário. Você gosta do Gold de Aquário do Lost Canvas? Não, eu gosto mais da personalidade do Camus, mas o de Lost Canvas ele é mais poderoso. Acho que todos eles, né, são mais poderosos, a grande maioria, né?
Depende de alguns, né? Não sei. Tem muita gente que é poderoso mesmo. Pô, pra você ter uma ideia, não sei, o de Virgem, cara, o de Virgem, ele é espetacular, que é o Asmita, e ele nem faz muita coisa. Só que aí... É verdade. Por quê? Porque ele é cheatado, aí tiveram que tirar ele logo do jogo, né? Aí tem o Lost Canvas Gaiden, não sei se vocês já leram. O Gaiden, ele vai... Cada um tem uma história, ou antes ou depois da guerra, focada em um dos golds do Lost Canvas. E o Gaiden do Asmita, ele enfrenta o cara equivalente a ele, tipo, o cara mais próximo de Deus, né, que tem esse negócio do signo, o signo de Virgem tem isso, só que no inferno, dos espectros. Então ele enfrenta o espectro mais próximo de Deus, porque é o cara equivalente, o único cara que poderia, tipo, dar um racha realmente contra ele. Pô, e é muito foda. Então, mas acho que resumindo, Cavaleiros é mais ou menos isso, assim, você tem muita coisa pra consumir, você não conhece nada de Cavaleiros, vai nas 12 casas, porque é a parte principal da obra original. Eu não recomendaria ver o Canvas primeiro, por mais que o Canvas talvez seja melhor pra muita gente. Mas assim, você ter a obra original ali, entender de onde vieram os de ouro, e depois ver o Canvas. E aí, se você gostar, o que não falta é produto pra você consumir. E como eu falei mais cedo, eu acho que só tô nesse cast por causa de Cavaleiro Zodíaco. Tipo, não porque eu tô falando dele, mas tipo, de participar do Subará Show. Porque ali em 2003, cara, quando passou Yu-Gi-Oh!, pouco depois veio o Beyblade, eu já não vi Beyblade, não é uma coisa que eu acompanhei. Eu já tava naquela fase de, tô ficando adulto, não quero ver essas coisas de criança, sabe? Não sei se vocês tiveram essa fase ali de pré-adolescente. E aí, Cavaleiros voltou a passar, cara. Foi Cavaleiros que fez eu voltar pra esse negócio. Pô, mano, eu gosto muito de desenho, gosto muito de anime. Nem sabia que era anime, né? Mas essas coisas japonesas na época. E foi o que fez eu voltar a consumir e continuar gostando dessas coisas até eu começar a ir pra evento de anime e tudo mais. Então, tem uma importância muito grande, assim, pra mim. Não é o melhor anime que eu já vi, não é meu anime favorito hoje em dia, mas é uma coisa que fez parte da minha formação como otaku, assim, muito importante. Tipo, provavelmente eu não estaria aqui sem Cavaleiros. Então, é uma obra que tem o seu valor. Não é perfeita, mas tem o seu valor. Também queria falar que eu também tô aqui por causa de Cavaleiros, que foi o primeiro anime que eu vi, e aí foi um caminho sem volta pra virar otaku. Ai, meu Deus, que merda. Quem não, né? Quem não teve o álbumzinho de Cavaleiros do Zodíaco que não tinha figurinha autocolável, né? E você colocava cola print e as páginas ficavam tudo coladas, né? E os bonequinhos. E os bonequinhos. Que tudo mesmo molde. Tudo mesmo, só mudava um pouquinho uma armadura ou outra, né? Muito bem, gente. Pra você que ouviu até agora, não deixe de interagir conosco sobre o episódio que você ouviu. Entre no nosso servidor do Discord, comente todas as suas impressões. O que você lembra de Cavaleiros? Quando que você começou a assistir? Se você começou a assistir, né? Você acompanhou as 12 casas, né? Se não, qual que é o seu arco preferido? Né? Você acompanhou outras sagas de Cavaleiros? Qual que é o seu cavaleiro preferido? Muito mais, né? Entre no nosso servidor porque a gente vai estar discutindo lá com você, tá? Novamente, não deixe de dar 5 estrelas pro nosso podcast no Spotify e também de nos seguir não só no Spotify, como no YouTube e em todas as nossas redes, tá bom? É isso, até a próxima. Falou, pessoal. Me dê sua força, Pegasus.